galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas, indubitavelmente do mundo. E é com imenso prazer que a gente começa hoje a nossa aula sobre figuras de linguagem. Agora, quando você estuda figuras de linguagem, você precisa saber que, na verdade, é um conhecimento, uma bagagem literária que você precisa ter da vida. Mas a gente, por sorte, consegue direcionar de forma objetiva. Então, basicamente, nós vamos fazer um estudo dirigido. E aí, precisando dar uma explanação um pouco maior sobre algum outro tópico, eu entro em ação, ok? Agora, antes de mais nada, você já sabe que a figura de linguagem é fruto da linguagem conotativa, ou figurada, ou literária. Então, olha só a introdução que a gente preparou aqui para você, ó. Observemos o vocábulo destacado nas frases a seguir. É o vocábulo touro, tá? Na primeira frase, o touro, né? O touro pastava distante do resto da manada. Na segunda, aquele lutador é um touro. Então, você já percebeu que as duas frases empregam de forma diferente o termo, o vocábulo touro. E continuando, se procurarmos o significado desses vocábulos no dicionário, vamos encontrar que touro é um boi não castrado, usado como reprodutor, ou um signo zodiacal. O primeiro desses significados dicionarizados é adequado à primeira frase, mas não encontramos um dicionário adequado à segunda frase, porque se trata de um sentido não dicionarizado, criado pelo contexto em que a palavra se insere, correspondente a muito forte, sentido também atrelado ao valor cultural do animal touro. No primeiro caso, o vocábulo designa uma realidade cuja designação está historicamente estabelecida e dizemos que é empregado em denotação. No segundo caso, do sentido momentâneo de um referente é empregado em conotação, ou seja, em linguagem figurada. Claro, óbvio, quando eu digo na primeira frase, o touro pastava distante do resto da manada. Quem é o touro? O animal. Não é meu vizinho touro, não é assim. É o touro de verdade lá, o animal. Agora, quando eu digo aquele lutador é um touro, ele é um touro que está ali, ó, com um chifre, coisa e tal. Não, é porque ele é o quê? É forte, é aguerrido, é corajoso, assim como é um touro. Agora, vamos dar uma olhada nas possibilidades de figuras de linguagem. Tipos de figuras de linguagem. Então, tradicionalmente, nós temos 4 construções: as figuras de construção, as figuras de pensamento, as figuras de palavras e as figuras de harmonia ou sonoras. E aí serei bem sincero com vocês, as de pensamento e de palavras, elas normalmente caem mais na prova, normalmente, mas não significa que as outras não caiam, ou que só caiam elas, não é assim, são as que mais caem. E aí logo daqui a pouco vocês vão descobrir o porquê de serem elas as mais presentes. Então vamos lá. Para início de conversa, a gente começa aqui com a figura de construção. Você vai perceber que essa figura de construção aqui, ela é atrelada também ao processo de coesão textual. Mas em coesão textual a gente encara de um jeito e na figura de linguagem a gente encara de um jeito um pouquinho diferente. A sua essência até é a mesma, mas é um pouquinho diferente. Então olha aqui, observa comigo. Elipse. Figura caracterizada pela omissão de um termo que é facilmente subentendido. Quando a omissão ocorre após esse mesmo termo já ter sido enunciado, dizemos que é a zeugma, que é uma espécie de elipse. Como processo gramatical, a elipse provoca que um referente passe a ser designado por um só dos termos de sua designação, o que pode levar a casos de derivação imprópria, bem como aponta o celular, que é o telefone celular.
Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos. Mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social aqui da Lá Concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar no nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais, tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, eu já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos. Cara, e não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. O dente canino. Na verdade, o canino, né? Que é o dente canino. A catedral, que na verdade é a igreja catedral. O microcomputador. E aí o cara diz só o micro, que na verdade é um microcomputador. O abaixo-assinado, e é o documento abaixo-assinado. A circular, que é a carta circular. O representante, que é um membro representante. E a esferográfica, que é a caneta esferográfica. E um documentário, que é um filme documentário. Agora entenda o porquê do comentário, que num processo gramatical, a elipse pode provocar uma derivação imprópria. Quando você pega o telefone celular, concorda comigo que celular caracteriza aquele telefone? É o telefone celular e não o telefone fixo, por exemplo? Então, neste momento, esse artigo que deveria acompanhar o telefone passa a acompanhar o celular, e o celular, enquanto figura caracterizante, passa a ter uma figura nominativa, e a mesma coisa acontece com os outros elementos. Por exemplo, quando a gente pega aqui o canino, que seria o dente canino, ao invés de pegar o artigo para acompanhar o dente, que é um substantivo, o artigo agora vai acompanhar o canino, que seria um caracterizante daquele dente. E assim por diante, assim vai. Por exemplo, aqui no documentário, esse artigo deveria acompanhar o filme, que é o substantivo, mas vai acompanhar documentário, que é um caracterizante do filme. Só que isso já é algo tão presente em nossas vidas que a gente nem se dá conta. Então, por exemplo, a elipse, ela pode formar uma derivação imprópria? Sim, ela pode. Quando nós omitimos o substantivo original e
o artigo passa a acompanhar o caracterizante, aquele valor de adjetivo que agora vira nominativo. Então, pode sim acontecer. Então, cuidado com isso. Cuidado com a maldade que possa aparecer numa questão. Por sorte, os avaliadores não são tão maldosos, mas nunca se sabe. Vai que o camarada um dia cobra isso, e derruba meio mundo. Você já não vai ser um camarada que vai cair nessa pegadinha, ok? Então, vamos lá, vamos continuar a nossa brincadeira. Além disso, em alguns casos, a elipse de um termo pode provocar o aparecimento de um novo gênero para o termo sobrevivente de uma expressão, como é o caso de a rádio, elipse de emissora de rádio, né? O América, elipse de time, e a Rio-Niterói, elipse de ponte, o fila, elipse de cão, o funcionário, elipse de caixa. Só que é o seguinte, vamos entender rapidinho essa parada de elipse e zeugma. No processo de coesão textual, quando a gente fala da omissão de um termo, a gente obrigatoriamente fala apenas da elipse. Omitiu um termo, então ali tem uma elipse. E essa omissão na construção textual é para evitar a repetição de um termo, pois na fala eu posso várias vezes repeti-lo e ninguém estranha, mas na escrita, se eu repito, eu demonstro pobreza de vocabulário. Mas já na figura de linguagem, o avaliador espertamente pode utilizar a palavra zeugma numa construção. E a gente vai estranhar, porque ninguém fala zeugma no dia a dia. Eu vou fazer um zeugma. Não, pelo amor de Deus, ninguém pensa assim. Agora, vamos entender o que seria essa ideia do zeugma e da elipse. Em frase simples, eu coloco assim, comemos o bolo. Nesse momento, pensa comigo nesta construção. Quem foi que comeu este bolo? Nós. Então, nós comemos o bolo. Concorda comigo que acabamos de omitir um termo? Acabamos. Só que esse termo, ele já tinha aparecido antes no texto? Não. Ele iria aparecer, então a gente omitiu um termo que ainda não apareceu. Então, neste momento, a gente chama isso de verdadeira elipse para a concepção da figura de linguagem. Agora, o zeugma é a elipse da construção textual. É, de fato, evitar a repetição de um termo que apareceu, ou seja, é a omissão de um termo aparecido. Então, o cara bota assim, nós comemos o bolo e bebemos o refrigerante. Nesse momento, o primeiro verbo não omite aqui o seu sujeito. Nós comemos o bolo. Mas o segundo verbo, ele omite, pois quem bebeu o refrigerante? Nós também. Então, neste momento, eu estou evitando a repetição de um termo que já apareceu. E aí, para os manuais de língua portuguesa, isso aqui é denominado como zeugma. Ok? Beleza? Então, diferenciamos a elipse do zeugma, que é uma espécie de construção. Então, por isso chamamos de figuras de construção. Mais uma figura aí de construção, o pleonasmo. O que eu peguei aqui, eu retirei de um termo de um livro tradicional e eu vou dar uma modificada na ideia. Pois aqui eu trouxe a visão tradicionalista. Então vamos lá. Pleonasmo. Figura caracterizada pela repetição de um termo na mesma função sintática. Vamos lá. De um termo ou de uma ideia com um intuito de enfatizar. Isso é um pleonasmo. Então, observe aqui. As bonecas, eu as dei para as meninas. O termo as é pleonástico, pois repete na mesma função o objeto direto. O termo anterior, bonecas. Então, na verdade, o que eu dei?
as bonecas. Então aqui já tem o objeto direto. Eu dei as bonecas para as meninas. Só que aí aparece o pronome obliquais, que é um termo que retoma a estrutura as bonecas. E por isso, nós inclusive dizemos que aqui tem um objeto direto pleonástico. Também é denominado pleonasmo no caso da repetição do mesmo significado por dois significantes diferentes no mesmo sintagma. Descer para baixo, prever antecipadamente, entrar para dentro. Nesse contexto, a figura é denominada pleonasmo vicioso. Vamos lá. Algumas dessas repetições, porém, podem ter valor estilístico e não correspondem a problemas de construção. Assim, ao dizermos eu vi com estes olhos, o autor do enunciado pode estar tentando dar ênfase ao fato de ter visto algo que pode testemunhar com certeza. Então vamos lá, vamos colocar os pingos nos is. Primeiro, voltando aqui, você pode ver que ele de fato classifica como pleonasmo vicioso. Só que você percebeu que são repetições desnecessárias. Então, não é bem uma figura de linguagem, e sim um vício de linguagem. Então, aqui, o pleonasmo vicioso é o vício da linguagem, pois de fato é uma repetição desnecessária. Entrou para dentro, subiu para cima, saiu para fora, desceu para baixo, elo de ligação, hemorragia de sangue, prever antecipadamente, e por aí vai. Agora, quando esta repetição tem um valor estilístico da ênfase, como, por exemplo, aqui ele falou do olhar. Eu poderia citar algo que está no livro do Dom Casmurro, lá no livro do Machado de Assis, quando ele diz assim, Bentinho olhou Capitu com olhos de paixão. Então, olhou com olhos de paixão. A mesma ideia que tem aqui, ó, eu vi com estes olhos que a terra há de comer. Então, é para dar ênfase ao olhar, à força do olhar. Então, aqui a gente tem também um pleonasmo. Geralmente, quando os camaradas cobram em prova o pleonasmo, ele vem com uma ideia para enfatizar. Quando eles cobram a construção pleonástica, eles não têm só a intenção de perguntar a figura de linguagem. A intenção, de fato, é perguntar a função sintática daquele termo. Então, aqui, jamais, aliás, eu acho que jamais é um termo muito forte, mas é muito pouco provável que um avaliador pegue a frase as bonecas eu as dei para as meninas e somente trabalhe a concepção da figura de linguagem. Ah, e tem um pleonasmo, pronto, acabou. Não, ele vai destacar esse as, ele vai perguntar a sua função sintática, e lá dentre as opções vai aparecer o objeto direto pleonástico. É assim, o cara vai brincar com a figura de linguagem, mas também vai brincar com a construção, principalmente sintática, ok? Então vamos lá. Continuando aqui a nossa brincadeira. Anacoluto. Esse aqui, irmão, é pra doido. Pra doido, vou te falar. Eu lembro quando eu tinha, sei lá, meus 17 para 18 anos, quando eu fui fazer um pré-vestibular, e a primeira aula que eu tive foi aula de literatura. A primeira aula. E na primeira aula, sem dar nenhuma boa noite, eu lembro muito bem como se fosse ontem, o professor entrou, olhou para a gente, né, para todos os alunos, respirou fundo, virou-se para o quadro e escreveu Anacoluto. Aí colocou umas frases que, irmão, eu não entendi, eu demorei anos para entender. Eu fiz vestibular sem entender o que era anacoluto. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Vou desistir dessa parada. O que é anacoluto?
Hoje eu espero do fundo do meu coração fazer você entender o que é anacoluto. Naquele dia eu não entendi e eu fiquei o ano inteiro sem entender e fiquei com vergonha de perguntar o que era anacoluto pro cara. Até porque eu acho que eu ia continuar não entendendo. Então, acompanha aqui comigo. Ó. Anacoluto, figura caracterizada pela interrupção de uma frase, de tal modo que um termo fica sem função sintática. É como se você tivesse doidão. E aí falasse uma parada. E aí, pá, desce aquele teto preto. E aí você desse continuidade à conversa, mas não ao assunto. E aí você começasse a falar de uma outra parada que não tem nada a ver com aquela primeira coisa que você disse. Então, olha só. As meninas. É impossível entregar-lhes os prêmios. Aí você, opa, como assim, Sidney? Aí eu tenho mais uma vez uma parada de pleonástico aí, né não? Teria, se a gente tivesse colocado o acento grave indicativo do fenômeno da crase. Porque aí sim, é impossível entregar-lhes os prêmios. Nesse contexto, quem entrega alguma coisa a alguém. Então, esse lhes, ele funciona como objeto indireto. Se aqui tivesse as meninas craseado, aí lá seria um objeto indireto pleonástico. Mas, opa, as meninas sem crase. Porra, ou é um objeto direto, ou é um sujeito, ou é, sei lá, é qualquer estrutura nominal. Pode ser qualquer merda. Mas e aqui? É nada. É nada. É nada. É umbral. É nada. Aqui eu até explico. Ó. Nesse caso, o termo sublinhado não se encaixa sintaticamente na frase seguinte, daí ser considerado um anacoluto. Se o termo sublinhado estivesse gravado com acento grave, as meninas, como eu acabei de dizer, teríamos um pleonasmo no elemento lhes. Galera, anacoluto é de doidão. Agora, de onde surgiu essa parada, irmão? Vou pesquisar. Fiquei curioso agora, neste exato momento. É como se a literatura tentasse avaliar o cara que fica perturbado. O cara, putz. Aqui, ó. É maldade, tá? Quando o cara bota assim na prova. Pois essa ideia foi mais ou menos assim. A poltrona do vovô. Aí ele volta. É impossível entregar-lhes os prêmios. Porra, não tem nem como pensar se você vai entregar aquele prêmio para poltrona do vovô. Então, na literatura, é mais louco ainda do que aqui nessa questão que a gente acabou de apresentar. Então, com certeza é a tentativa de dar continuidade a um discurso desconexo, a uma leve perturbação momentânea daquele personagem. Eu vou avaliar isso com calma e aí depois a gente bate um papo para ver se de fato é isso, mas eu tenho quase certeza que é isso. Se não for isso, é muita loucura um negócio desse existir. Então vamos lá, ó. Próximo aqui, hipérbato, porque é uma figura de construção. Vamos lá! É uma figura de construção porque é a interrupção de uma ordem direta. Na verdade, é uma inversão da ordem direta. Qual é a ordem direta na língua portuguesa? É o sistema SVC. Primeiro o sujeito, depois o verbo, depois o complemento. Quando eu interfiro nessa ordem, eu tenho uma ordem inversa ou ordem indireta. Isso na gramática. Na figura de linguagem, a gente chama de hipérbato, figura caracterizada pela inversão de termos na ordem direta. Então aqui, ó, os bons que trazem boas novas ventos. Caraca! Caraca, as boas novas ventos. Então, olha só a mistura que fica aqui. Aí tu fica, meu Deus do céu, não estou entendendo. É mais ou menos como o nosso hino nacional. O cara faz diversas o quê? Inversões. O texto do hino nacional, ele é repleto de hipérbatos. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. E aí tu, caraca, sujeito indeterminado. Não. As margens plácidas é o sujeito. Caraca, que parada louca é essa? Agora, quem adora inversão?
No final das contas, o hipérbado é mais cobrado não como figura de linguagem, mas de fato como construção dentro de uma ordem gramatical. Então eles adoram cobrar isso nas questões de concordância e de crase. Questões de concordância e de crase. Porque a crase não precisa que um termo anterior exija a preposição a. Aí eles fazem uma inversão, você fica meio sem entender quem é que está pedindo aquela preposição a. Fica meio sem entender, opa, meu Deus do céu, cadê? E em relação à concordância, o cara faz a inversão, aí você fica, caraca, cadê o verbo? Cadê o sujeito? Então você tem que achar o verbo e perguntar a ele quem é o sujeito, quem é que nos trazem as boas novas e coisa e tal. É assim. Então você fica perdido se você não avaliar a partir do verbo. Mas em questão de figura de linguagem, você percebe facilmente, opa, o sujeito não está aqui, o verbo não está aqui, o complemento não está aqui, e você mata a inversão sintática. Então, figura de linguagem de construção. Toda vez que a gente mexe na construção, figura de construção. Agora mais um aí, aliás, duas. O assíndeto e o polissíndeto. Gente, pensa comigo. O que é síndeto? É o conectivo, é a chamada conjunção. Então, se é assíndeto, esse A vem para negar. Então, é sem o síndeto, sem o conectivo. Poli. Porra, isso você estudou. Estudou. Monossílabo, dissílabo, trissílabo, polissílabo, ó. Polissemia. São vários. Então, aqui, ó. São vários conectivos, vários síndetos. Então, olha aqui comigo. Quando temos uma enumeração, ela pode ser feita de 3 modos distintos. Vamos lá. Ela comprou bananas, peras e abacate. Essa é a natural. Concorda comigo que é a natural? É assim que você faz, você começa a colocar essa vírgula, que é uma vírgula enumerativa, e ao final dessa lista, você por hábito acaba colocando o E, que assinala a soma e que fecha aquele listão. Show! Mas você também pode, ó, ela comprou bananas, ó, ela comprou vírgula, bananas, vírgula, peras, vírgula, abacates. Então, tu taca a vírgula na bagaça toda. Bagaça toda. E aqui nesse momento, o que ficou faltando? Ficou faltando o conectivo. Ficou faltando o síndeto. Então, aqui, essa segunda construção é uma construção feita por assíndeto. Já na terceira, ela comprou bananas e peras e abacate. Ué, aqui não teve vírgula nenhuma, aqui só teve o quê? Conectivo. Então, neste momento, a gente tem aqui, ó, o que a gente chama de polissíndeto, ok? Então, ó, polissíndeto, porque tem vários conectivos. Então, a primeira frase nada tem de diferente, segundo a construção da frase portuguesa. Mas a segunda omite a conjunção E no último elemento, provocando com isso uma valorização global do que foi comprado, assíndeto, enquanto na terceira há a repetição da conjunção E polissíndeto, causando a valorização individual de cada produto adquirido. Vamos lá, vamos avaliar isso. Primeiro que aqui tem um errinho que eu vou agora desconstruir, ó. Vamos lá. Eu vou agora desconstruir. Vamos lá, aqui, ó. Na hora, no automático, ao vivo e em cores. Acompanha aqui comigo, ó. Essa bagaça dessa vírgula aqui, ó, saiu errada. Caramba, não vou separar ali, né, o verbo do objeto. Então, vamos voltar aqui agora. Separei. Pronto, voltei. E aí, nesse momento agora, a gente vai definir a ideia apresentada, até para você não cair em pegadinhas. Vamos lá.
A primeira, tranquila. Então, nada de tem, de diferente. Já na segunda, omite a conjunção e no último elemento, provocando com isso uma valorização global do que foi comprado. Então, é como se nós valorizássemos a compra de forma geral, não valorizando individualmente cada elemento comprado, como a banana, como a pera, como o abacate. Eu valorizo o que eu comprei. Aqui, por um acaso, foram frutas, mas eu poderia ter colocado o azeite, poderia ter colocado a manteiga, poderia ter colocado a carne, poderia ter colocado o leite e por aí vai. E aí eu estaria valorizando o quê? Tudo o que foi comprado. Já na terceira, que é a do polissíndeto, há a repetição da conjunção e, o chamado polissíndeto, causando a valorização individual de cada produto adquirido. Se liga só. Camarada vem, por exemplo, e coloca assim: ela comprou bananas, vírgula, peras, vírgula, abacate. Poderia ser reescrita, olha, poderia ser reescrita, sem alteração. Ela comprou bananas, vírgula, peras e abacate. Já tem uma alteração, caramba. Já tem uma alteração. Porque aqui estava valorizando o todo, foi por isso que não colocou o e. Antes era algo sem essa ideia da valorização do todo. Era sem essa ideia. Era só para finalizar, para fechar. É como se eu tivesse que tomar cuidado sempre com essa vírgula e com esse e. Imagina o seguinte, eu digo assim, ó, Bia é advogada, vírgula, esperta, ponto. Agora, vírgula, não, vírgula não. Bia é advogada e esperta. Opa! É como se só com a vírgula fosse a mesma coisa. Como se a inerência da esperteza fizesse parte da profissão da advogada. O que não deixa de ser verdade, mas seria isso. Agora, quando diz que ela é advogada e esperta, é como se a inerência da esperteza não fosse da advogada. Porque além de ser advogada, ela também é o quê? Esperta. Ou seja, pode ter advogado que não é esperto. Então, tem sempre uma diferença. Então, muito cuidado com essas mudanças de construção. Geralmente, quando muda uma construção como essa, tem alguma mudançazinha semântica. Então, fica ligado nisso, tá? Agora, vamos lá, vamos continuar. Próxima figura aí de construção é a silepse. Deixa eu apagar aqui, ó. Porque agora está poluído visualmente. Acompanha aqui comigo, ó. Esta figura corresponde à concordância ideológica, ou seja, a concordância que é realizada com o sentido da palavra ou com a ideia que expressam em lugar de ser feita com a sua forma gramatical. A silepse apresenta 3 tipos distintos: silepse de número, silepse de gênero, silepse de pessoa. Acompanha para não ficar perdido, ó. Primeira, o pessoal, ainda que tardiamente, chegaram bem. Galera, isso é para figura de linguagem. Questão de gramática em relação à concordância verbal, isso é um erro gramatical. Um erro. Você não escreve assim. Não numa redação para concurso público.
não uma questão objetiva de prova de concurso público. Agora, se a tua ideia é trabalhar um texto com valores e com concordâncias ideológicas, sim, porque se aqui fosse para fazer uma concordância gramaticalmente correta, nós diríamos o pessoal ainda que tardiamente chegou bem, pois por mais que indique uma coletividade, a estrutura se encontra no singular. Então, quando o cara coloca o pessoal ainda que tardiamente chegaram bem, é para fazer a concordância com essa ideia de coletividade. Vou frisar mais uma vez, gramaticalmente errado. Silepse de gênero. A criança apresentou-se muito bem vestido. Aqui, no final das contas, não é um erro, e sim uma definição do gênero. Porque, na verdade, se a gente fosse concordar com criança, nós diríamos a criança apresentou-se muito bem vestida. Gramaticalmente, continua sendo um erro, mas eu vejo mais necessário que a de número, pois aí você consegue definir quem de fato é o elemento. Mas aí a gramática tradicional bate o martelo e fala assim: você só faz essa concordância de gênero quando o elemento não possui esta marca de gênero, pois criança é feminino singular, tanto que a gente tem a representação aqui pelo artigo feminino singular. Então ali, gramaticalmente, seria a criança apresentou-se muito bem vestida, pois foi a criança, independentemente de seu gênero. Agora, para mostrar que era um menino e não uma menina, aqui fez-se uma concordância através da silepse, que é uma concordância ideológica. Agora, silepse de pessoa, essa sim é muito mais utilizada em provas. O cara coloca assim: os vestibulandos somos muito preocupados. Para quê? Por que isso é cobrado em prova? Se o emissor da frase dissesse apenas os vestibulandos são muito preocupados, ele não estaria inserido neste grupo dos vestibulandos. Ele seria apenas um repórter, por exemplo. Agora, quando ele diz os vestibulandos somos muito preocupados, ele se insere nesse grupo. Então, essa é a grande diferença, essa é a grande sacada. E por isso que é uma concordância ideológica. Então, trabalha com o campo das ideias. Mas, por mais que trabalhe com o campo das ideias, por que a gente não joga isso como figura de pensamento e sim como figura de construção? Porque interfere na concordância, ok? Então vamos lá, vamos continuar aqui a nossa pegadinha. Anáfora, figura que consiste na repetição inicial numa frase ou verso do mesmo vocábulo. Então aqui, ó, Deus é força, Deus é luz, Deus é verso. Então a palavra é a repetição. E aí se liga só numa coisa: quando você estuda coesão textual, o que é a anáfora? É, na verdade, um termo fazendo referência a outro anterior. Só que, num texto objetivo, quando você faz referência a um outro termo anterior, é com intenção de evitar a sua repetição. Então, aqui que tem que tomar cuidado, pois na famosa anáfora do texto objetivo, eu faço a referência ao termo anterior, mas sem a repetição. Aqui, ó, é na verdade a repetição do termo no início ali dos versos ou das frases. Você pode ver que o conceito de Deus sempre volta. Deus é força, Deus é luz, é poder. Então, Deus é força, é luz, é poder. Neste momento, se eu tivesse omitido Deus, eu faria uma elipse pela coesão textual. Evitaria a repetição de um termo.
Pela figura de linguagem, nós faríamos um zeugma, pois evitaríamos a repetição de um elemento já aparecido. Como a ideia foi a repetição do termo Deus, então a repetição de uma palavra, pensa comigo, a repetição de um conectivo é polissíndeto. A repetição de uma palavra é anáfora. Foi, né? Então, beleza. Agora vamos adentrar nas figuras de pensamento. Essas riquíssimas. Vamos lá. Vou falar de todas numa tacada só e depois vou revisitar algumas. Tranquilo para você? Então vem aqui comigo, ó. Primeira, antítese. Figura caracterizada pelo emprego de palavras de sentido oposto. Subiu aos céus, desceu aos infernos. Então aqui tem subiu, desceu, tem céus e tem infernos. Então tem muita oposição apresentada num pequeno trecho. Vamos entender o que é antítese. Anti é aquilo que é contrário e tese é a ideia, é a opinião. Então, de fato, a antítese sempre será marcada pela oposição. Como o bem e o mal, o céu e o inferno, o branco e o preto, o alto e o baixo, o magro e o gordo, o rico e o pobre, o feio e o bonito, o honesto e o desonesto, e por aí vai. Isto é antítese. Naquele livro, Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, morte e vida. Então, são sempre elementos de oposição. Agora acompanha aqui comigo, ó. Eufemismo. Figura caracterizada, né? Figura caracterizada. Vou corrigir aqui de novo também na hora. É bom que a gente corrija na hora, né? Então, vamos lá, ó. Acompanha aqui comigo. Tem caô não. Vamos lá. É na hora. Figura caracterizada. Vamos lá. Não vamos dar mole para essa bagaça, não. Então, aqui, ó. Figura caracterizada pela atenuação de um pensamento desagradável. Judas pensou em pôr termo à vida, arrependido do que fizera, safado, traiu Jesus. Então ele queria cometer o quê? Suicídio. Olha só, pôr termo à vida. O aluno não era muito inteligente. Hoje em dia somos adeptos do politicamente correto, então, jamais alguém vai fazer assim. Mas eu lembro, na época que eu era aluno, professor não era politicamente correto, não. Desce mole, professor, burro pra caramba, hein? Era assim. Eu lembro um amigo, vou contar essa agora que foi engraçado na época, a gente riu muito. Era uma aula de matemática e tinha uma questão que era de um triângulo e era para calcular os ângulos do triângulo, mas estava assim na questão, ó, a soma dos ângulos de um triângulo é igual a 180, estava dizendo isso. Aí dizia que o ângulo A era de 50 graus, o ângulo B era de 90 graus e pediu o valor do ângulo C. Aí um amigo meu, Yuri, falou que dava 3.680. Pensa comigo, a soma é 180. O professor não aguentou não, mano. O professor chamou assim e falou assim, ô seu animal, deixa de ser burro. Como é que, dá 3.680 se a soma dá 180? Caraca, irmão. Naquela época passou batido, né? Que naquela época podiam dar régua na gente, não sei o que, tava tranquilo. Eu lembro de um amigo meu chamado Alisson, que tomou uma reguada na boca, saiu sangue e o caramba. A mãe dele foi lá e falou, bate mesmo. Tiver aprontando, bate mesmo. Hoje em dia, rapaz, o negócio ia dar ruim. Então vem aqui comigo, ó. Então o eufemismo, ele sempre é nesse intuito de amenizar, de suavizar uma ideia. Então, apesar de ser algo que a gente usa corriqueiramente no nosso dia a dia, em provas, os caras fazem uso rotineiramente
também. Então, ao invés de falar que o cara morreu, eu digo que ele foi desta para uma melhor. Ao invés de falar que o político é mentiroso, eu digo que ele falta com a verdade. Agora, isso também é muito utilizado nas estruturas jornalísticas, principalmente em cunho social. Se você tem, por exemplo, um cara que é político, rico, famoso, e ele rouba 1 milhão de verba pública, jamais vai sair no jornal que ele roubou. Por exemplo, ele foi preso por conta desse 1 milhão. Não vai sair que ele foi preso. Nem na hora que o cara tá falando, irmão, no telejornal, não é assim. Eles falam que fulano de tal foi detido para averiguações de suspeita, ó, nem diz, porra, o cara roubou, todo mundo sabe, mas é suspeita de desvio de verbas públicas, de sonegação fiscal. Sempre uma coisa para amenizar. Agora vai você pegar um pão na padaria, vai sair que o João das Candongas foi preso roubando uma bisnaga na padaria do Joaquim. É assim. Então tem uma diferenciação no contexto social. Agora, uma parada que eu vi em alguns livros didáticos, eu acho que eles não aprofundaram o conceito, pois existe uma figura de linguagem que não cai em concurso público pela forma escrachada, violenta de linguagem, que tem a ver com eufemismo, só que seria um disfemismo. Por exemplo, ao invés de falar que o cara morreu, eu falo que ele foi para os quintos dos infernos. Irmão, isso não pode ser eufemismo. Eufemismo é para quê? Para amenizar. Aí, certa feita, eu vi um assim, fulano bateu as botas. Eufemismo. Porra, irmão! Imagina você chegando pra tua vizinha e falando, ó, tua mãe bateu as botas. É melhor falar que morreu. Agora, pô, sua mãe foi desta para uma melhor. Aí sim, ó, já deu uma amenizada, uma suavizada. O próprio falecer já é mais suave que o morrer. Agora, dizer que bateu as botas é eufemismo? Ah, pelo amor de Deus, né? Vem com outra, né? Então, eufemismo sempre ameniza, sempre suaviza. Quando escracha, é o disfemismo. Foi? Ok? Vamos lá. Mais uma aqui. Gradação. Quando a gente pega a gradação, ela é uma figura que corresponde a uma sequência de palavras de força crescente ou decrescente. Ó, vai, corre, voa e nos vingue. Porra, essa é crescente. Ó, vai, corre, voa. Matei uma muriçoca. Nem sei se matei ou se ela ainda tá voando. Ó, porra, acabei, ó. Corre, voa, bah, nos vingue. Vinguei em cima da muriçoca. Agora, era somente um sopro, uma sombra, um nada. Vamos lá, aqui é o aluno do LAC. Vai, corre, voa, nos vingue. Aqui é o da concorrência, ó. Era somente um sopro, uma sombra, um nada. Pô, irmão, se você aparecer lá no concurso com a blusa do LAC, o cara que tá do lado já fica com medo, já tá eliminando o concorrente. Agora aqui, ó, hipérbole. Essa a gente usou muito na escola, ó. Figura caracterizada por um exagero favorável ou desfavorável que destaca uma ideia muito comum na linguagem publicitária e na linguagem corrente, onde algumas hipérboles são bastante frequentes. Morrer de rir, molhado até os ossos, os rios eram formados do sangue dos heróis mortos na batalha. Porra! Chorei rios de lágrima, estou morrendo de fome. Tivesse morrendo, não estava falando, estava morrendo. Então isso é o exagero. Eu sou extremamente hiperbólico. Se um dia eu for à sua casa e beber um copo de água, eu vou dizer que foi a melhor água da minha vida. Então, hipérbole é assim. Tem que tomar cuidado com uma coisa. Às vezes, os caras na prova, eles usam hipérboles seguidos de não hipérboles, mas que parecem hipérboles. Por exemplo, o camarada pega um texto sobre economia brasileira, sobre política, aí vai falar de roubo, de desvio, esse tipo de coisa. E aí ele vai dizer, por exemplo, que o brasileiro adora uma pororoca de sujeira, um dilúvio de canalice. Isso é exagero, isso é hipérbole. Aí ele vai dizer assim, o rombo da Previdência é de bilhões. Aí você, opa, hipérbole ele também. Não, agora não é mais hipérbole, agora é verdade. Hipérbole tem que ser o exagero. Quando é verdade, não é hipérbole. Então, por exemplo, eu digo assim, meu pai
tem 1 trilhão de cabeça de gados. 1 trilhão de cabeça de gado. Caraca! Se for verdade, não é hipérbole. Só vai ser hipérbole se for o quê? Mentira. Se for exagero. Aí é hipérbole. Então, a hipérbole, ela é sempre um exagero. Continuando aqui, ó. Prosopopeia ou personificação, e cuidado com a palavra prosopopeia, pois a palavra personificação vai fazer você entender, vai fazer você lembrar, ligar as anteninhas de vinil. Já prosopopeia, tu vai ficar, meu Deus do céu, o que é isso? Tem a ver com Pompeia? Então, um cara meio que não se liga na hora. Ó. Figura caracterizada pela atribuição de uma propriedade de um ser vivo, ser humano ou animal a um ser abstrato ou concreto inanimado. Vamos lá, vamos melhorar isso, porque isso é muito louco. O que é uma prosopopeia, uma personificação? É atribuir vida de um ser humano a um ser não humano. E quando eu falo humano, eu falo nós, seres humanos. Eu não falo dos animais, não. Pois se eu falar que o cachorro beijou sua dona, isso é uma personificação, isso é uma prosopopeia, caramba. Então, é quando eu digo que eu atribuo vida de seres humanos a seres não humanos. Essa é a melhor caracterização. Então, vamos lá. O sentimento da universidade é de frustração. Caraca, não da universidade, dos universitários, ou de todas as pessoas que fazem parte da universidade. A chuva lamentava a morte do artista. Caramba, quem lamenta alguma coisa é você, sou eu, não a chuva. A chuva cai, pronto. Eu pensei num negócio, deixa para lá. Paradoxo ou oxímoro. Né? Então, aqui, geralmente, quando a gente pensa no paradoxo, o que é para? É de paralelo a que, a doxo, que vem de doxa, que vem de lei. Então, é aquilo que é paralelo à lei, ou seja, tange ao impossível. Então, vamos lá. Esta figura consiste na união de 2 vocábulos ou expressões cujo sentido se torna incompatível. Esta claridade obscura que cai sobre a paisagem. Se é claro, irmão, como é que vai ser obscuro? A voz do silêncio. Se está silêncio, que coisa que você está ouvindo? Que voz é essa? Ecos do além. Então, aqui, o paradoxo é uma figura que forma aquilo que é impossível, é algo incompatível. E, neste momento, eu paro para fazer uma reflexão entre o paradoxo e a antítese. Pois é muito comum confundirem antítese com paradoxo. Marcamos aqui que a antítese, de fato, é a verdadeira oposição. Por que eu estou falando isso nesse momento? É muito comum encontrar paradoxo como oposição. Às vezes, dizem que é uma oposição exacerbada. Beleza, em sua essência, até pode ser, mas isso pode confundir muito a vida do candidato. Então, na verdade, é melhor pensar naquilo que é impossível. Então, vamos lá. Pensa comigo. Acabei de falar um monte de exemplo de antítese. E eu digo que aqui no Brasil existe uma luta de classes. A luta entre governantes e governados. Então, pronto. Já fiz ali uma antítese. Agora, o paradoxo. É muito comum, por sinal, trabalhar em textos extremamente conhecidos, como o texto do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Bananada de goiaba, goiabada de marmelo, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Pô, bananada de quê? De banana. Como é que vai ter uma bananada de goiaba? Aí você tem, por exemplo, o Soneto do Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói
dói e não se sente. Como é que pode doer e não se sentir? Inclusive, neste momento, o cara pode fazer duas questões em uma. Ele pode fazer uma questão de intertextualidade de figuras de linguagem. Ele pode pegar a música do Monte Castelo, lá do Legião Urbana, do Renato Russo, em que ele começa assim: ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Nesse momento, ele já está fazendo uma intertextualidade com quem? Com a Bíblia. É um texto bíblico. E aí depois, quando ele começa: amor é fogo que arde sem se ver, ferida que dói não se sente, é um contentamento descontente, é um andar solitário por entre a gente, e por aí vai. Neste momento, ele está dialogando com o soneto do Camões. Então aí, intertextualidade. Inclusive, fez alusão a dois textos diferentes. E quando ele vai falar da figura de linguagem, é o paradoxo. Ferida que dói não se sente, é um contentamento descontente. E aí, ele ainda pode ampliar a questão e perguntar: por que tantas contradições? Por que tantos paradoxos? Porque o amor é assim. O amor é algo impossível de se classificar. Ele é conflituoso, contrastante em sua essência. Foi isso que o poeta tentou mostrar. Agora, e em relação à literatura como um todo? Vocês já devem ter reparado que de vez em quando cai uma questão que é de literatura. Mas toda vez que o cara, num concurso público, cobra uma questão de literatura, ele cobra conhecimentos que a gente aprende para as questões de interpretação. É claro, ele pode dar uma tocada para um aspecto literário pegando um texto literário. E nesse momento, por exemplo, se ele fosse trabalhar a questão da antítese e do paradoxo, ele poderia facilmente trabalhar o barroco, o homem barroco, que entrava em conflito entre a carne e o divino. E por isso, por ser tão conflituoso, diversas antíteses e paradoxos eram frequentes nos textos, por exemplo, do Gregório de Matos, que foi a grande referência barroca aqui na Bahia no século XVII, se eu não me engano. Com certeza foi século XVII. Então vamos lá, vamos voltar aqui agora. Vamos voltar para uma próxima figura de linguagem. A perífrase. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá, que inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos, mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social aqui da Lá Concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar no nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais, tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, eu já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos. Cara, e não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário,
Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Figura que consiste em expressar por um grupo de palavras o que poderia ser dito em uma só. Vamos lá. Ao invés de dizer o cinema, eu digo a sétima arte. O quinto elemento, a imprensa. Então, aqui, ó, figura que consiste em expressar por um grupo de palavras o que poderia ser dito em uma só. Então, ao invés de falar o cinema, a sétima arte. Ao invés de falar a imprensa, o quinto poder. Inclusive, para poder saber isso aqui, o camarada tem que ter um bom conhecimento de mundo. Porque não é qualquer um que vai falar, a sétima arte, mas sei lá o que é a sétima arte. O que tu fez hoje, moleque? Abestado, o que tu fez? Tu já aprontou 7 coisas hoje? Então tem que ter um conhecimento de mundo. Ó, o quinto poder. Caraca, sei lá quem é o quinto poder. FHC, Lula, Aécio, Bolsonaro. Quem é o quinto? Alckmin. Então, o cara tem que ter um conhecimento de mundo para poder saber isso. Agora, ironia. Esta figura consiste em empregar determinada palavra ou expressão em sentido oposto ao seu habitual. Exemplo, esse menino que acaba de arranhar meu carro é muito bem educado. Você queria falar que ele é uma peste. Aqui, ó, o lutador de sumô geralmente é bem magrinho. Porra, geralmente é bem gordinho, né? Então você aqui foi irônico. Ah, mas ali ele não poderia ter utilizado um eufemismo. Não, Sidney, já que ele está dizendo que o lutador de sumô é magrinho. Não, se fosse um eufemismo, ao invés de falar que o cara é gordo, eu diria que ele é fofinho, que ele está levemente acima do peso ideal. Isso seria um eufemismo. Agora, dizer que o cara é magrinho, pô, tô de sacanagem. Isso aqui é ironia. Então, a ironia é quando eu digo uma coisa, mas na verdade eu quis dizer outra. E aí, para entender uma ironia, tem que ter um conhecimento prévio. Se não tiver um conhecimento prévio, você não percebe a ironia. Às vezes a pessoa está sendo irônica contigo o tempo todo e você nem percebe, não sei se isso é bom ou se é ruim. Agora, imagina o seguinte, eu marco com você meio-dia para nós almoçarmos. Aí você chega 2 horas da tarde, aí eu... Só de fazer isso, já estou sendo irônico. Aí eu mando assim, porra, hein? Chegou na hora, hein? E aí, nesse momento, mais uma ironia. Então, ironia é quando eu digo algo, na verdade, querendo dizer uma outra coisa. Isso é muito comum hoje em textos que falam sobre política. Toda vez que você pega uma charge, uma tirinha no jornal que fala sobre um âmbito político, geralmente são textos extremamente irônicos. Agora, continuando a nossa pegada, vamos falar das figuras de palavras que são extremamente presentes nas provas de concursos públicos. Para começar aqui, pela comparação. Essa figura consiste em considerar um conjunto de objetos para procurar suas semelhanças e diferenças. Uma comparação completa compreende 4 elementos: o termo real, o termo figurado, o conector e o ponto de comparação. Exemplo: Heitor é forte como um touro. Heitor é o termo real. Touro é o termo figurado. Como é o conector. E forte é o ponto de comparação. Agora, em seguida, a gente vai ver uma outra figura de linguagem que faz a comparação. E que, sem sombra de dúvidas, é a mãe das figuras de linguagem. Porque no nosso dia a dia, quando a gente quer explicar alguma coisa que a outra pessoa não está entendendo, a gente acaba fazendo uma analogia, uma comparação. Então, pega alguns elementos do nosso discurso e faz comparações para que as pessoas possam entender. Então, o nosso discurso cotidiano ele é repleto de metáforas. Repleto. Só que a metáfora ela é uma comparação implícita, ela é uma comparação apenas mental. O que define a diferença da comparação para a metáfora é exatamente o conector, o nexo comparativo. Pode ser o como, o igual, o que nem, por aí vai. Então, olha aqui, ó. Olha a metáfora.
é uma espécie de comparação abreviada, em que o conector não aparece expresso. Heitor é um touro. Com os mesmos elementos da comparação, a metáfora aproxima duas realidades distintas. Trata-se da substituição de um termo normal por um outro pertencente a um campo semântico diferente, mas com semelhanças possíveis. A metáfora pode apresentar elementos implícitos e, algumas vezes, pode assumir a forma de uma perífrase, como a pérola das Antilhas, ou seja, o Haiti. E, mais uma vez, isso só prova que todas as figuras de linguagem são provenientes da metáfora. Mas acompanhe aqui comigo para entender melhor isso daqui, ó. Heitor é forte como um touro. Já dizia Homero em A Ilíada, não, na Odisseia ele já era, né? Ele morreu na Ilíada. Então, ó, neste momento, eu não estou comparando Heitor ao touro. Eu tô. Só que aqui, eu usei um elemento explícito de comparação. É isso que difere a comparação da metáfora. Agora eu coloco assim, ó, Heitor é um touro. Mas eu gostaria que vocês observassem um outro aspecto. Quando eu uso a comparação, a gente afunila o sentido. Então eu estou dizendo que ele é forte como um touro. Ele é forte, tem força. Levanta ali, ó, um saco de cimento. Naquela época, não sei se eles levantavam um saco de cinema, né? Levanta aí uma carroça, uma armadura, um escudo pesado e por aí vai. Agora, quando eu digo que o Heitor é um touro, não necessariamente por ser forte. Ele pode ser alguém que é determinado, ele pode ser alguém que é persistente, que é guerreiro em sua essência. É assim. Agora vamos lá, vamos pegar um outro aspecto. Eu boto assim, ó, Jorge come como um porco. Eu sei que aqui acabei de fazer uma comparação, pois tem um elemento comparativo como. Poderia ser igual, poderia ser que nem, ó, Jorge come que nem um porco, Jorge come igual a um porco, seria a figura de linguagem em comparação. E eu fecho o processo de imaginação em cima do aspecto. Eu sei que o Jorge tem maus modos à mesa, mas eu não posso dizer, por exemplo, que o Jorge é fedorento. Ah, Jorge não toma banho, né? Pô, não disse isso, eu disse que o Jorge come como um porco. Mas eu não falei que ele não lava atrás das orelhas. Agora, e se eu colocar assim, ó, Jorge é um porco. Necessariamente agora eu estou falando que o Jorge é fedorento? Não, não necessariamente, porque eu abri um leque de opções. O Jorge agora pode ser um porco à mesa, ele pode ser um porco porque não toma banho ou não toma banho direito, ele pode ser um cara, um 7-1 que passa a perna nos outros e por aí vai. Então, acho que nós já entendemos a diferença de metáfora para comparação. E se a metáfora é a mãe das figuras de linguagem, agora nós vamos estudar o pai das figuras de linguagem, a metonímia. É uma construção na qual se expressa um conceito por meio de um termo que designa um outro conceito que está unido a ele por uma relação necessária, a causa pelo efeito, o continente pelo conteúdo, o signo pela coisa significada, o autor pela obra, o local pelo produto, etc. A metonímia consiste na substituição de um nome de um objeto pelo nome de um outro com o qual está em relação. Tais relações podem ser, gente, essa bagaça toda, mas eu quero que você grave só uma coisa. Substituição. É isso que a metonímia é, um processo de substituição, que pode ser do todo pela parte, da parte pelo todo, do conteúdo pelo constituinte, do efeito pela causa, do produto pela marca e por aí vai. E a gente vai ver aqui agora uma sequenciazinha, ó. Primeiro, o todo pela parte. O Brasil participará da Copa do Mundo. Caralho, é o Brasil inteiro? Não.
é só a seleção brasileira, é só o time de futebol. A parte pelo todo, todos procuram um teto para morar. Pô, é só um teto que eu procuro? Não, eu procuro a casa. A casa. Então, isso é metonímia. O efeito pela causa. Respeite ao menos os meus cabelos brancos. Eu tenho um monte. Isso significa o quê? Experiência. Eu não sei se hoje em dia as pessoas falam assim, né? Eu sou de outra época. Mas quando a gente falava assim, porra, respeito os cabelos brancos. Respeito o mais velho. Então, é um cara que tem experiência, que merece respeito pelos seus anos de vida, óbvio. Agora, a causa pelo efeito. Tem uma mão boa para doces. Ou seja, vai ser capaz de fazer um docinho gostosinho. Agora aqui, o autor pela obra roubaram um Portinari do museu. Roubaram um quadro, né? Não o coitado Portinari. Depois, o lugar pelo produto. Bebeu 2 garrafas de Paraty. De Paraty. Depois, o continente pelo conteúdo. Comeu 2 pratos de feijoada. Ele não comeu os 2 pratos, né? Comeu a feijoada. O símbolo pelo simbolizado. Inácio sempre foi atraído pela cruz. Ou seja, é religioso. E por aí vai, né, gente? Por exemplo, li Machado de Assis. Eu não li o Machado de Assis, eu li o livro do Machado de Assis. O bonde passou cheio de pernas brancas, pretas e amarelas. Ele não passou só com as pernas, ele passou com as pessoas. Agora, isso é muito perigoso quando entra em 2 campos. Do produto e da marca e quando entra na iconicidade. Vou explicar com calma, se liga só. Quando o cara começa a falar de produto pela marca, a gente acaba não percebendo a figura de linguagem, porque isso está muito naturalizado no nosso dia a dia. Então imagina o seguinte, eu digo que tomei uma Coca-Cola, né? Bebi uma Coca-Cola. Eu não bebi uma Coca-Cola, eu bebi um refrigerante de cola. Ah, estou mastigando um chiclete. Não, estou mastigando uma goma de mastigar. Ah, eu vou fazer a barba com a Gillette. Não, você vai fazer uma barba com a lâmina de barbear. Hoje em dia o Presto Barba é até mais forte que a Gillette. Ah, vou fazer com Presto Barba. Não, você vai fazer com uma lâmina de barbear. Agora, uma que era muito forte aqui no Rio de Janeiro, mas muito forte, Pão Plus Vita, o pão de forma. O cara vai ao mercado, ele compra um pão da Balduco, tá lá escrito Balduco. E ele, acabei de comprar um pão Plus Vita ali gostosão. Ele não comprou o pão Plus Vita, ele comprou o pão Balduco. E a gente tem isso com Bombril, com várias paradas. Eu vou comprar um Bombril. Não, você vai comprar uma esponja, uma palha de aço. Agora, como ícones, como imagens, isso é muito maneiro. Certa feita caiu uma questão que tinham 2 homens, assim, um homem com a enxadinha, né? Numa plaquinha. E aquilo simbolizava o quê? Homens trabalhando. Isso é uma metonímia, através da iconicidade. Certa feita, vi numa questão também, brincando com as entradas dos condomínios aqui da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E fazia uma expressão a uma metonímia arquitetônica. Era isso mesmo. Era para representar, através daquelas grandes colunas nas entradas dos condomínios, o poder que é representado lá no Império Romano. Porque aquelas colunas são para imitar as colunas do Império Romano. Então, é um processo de substituição. É uma metonímia arquitetônica. Muito maneiro isso. Então, cuidado com a metonímia, tá? Vamos lá. Continuando aqui, ó. Sinestesia. Aqui é a mistura dos sentidos. Então, essa figura consiste na utilização simultânea de palavras que representam sensações diferentes. Som da pesada. Som é audição, pesada é o que? Tato. Um perfume doce. Se é perfume, ó, é olfato. Doce é o que? Paladar. Então, é quando se misturam os sentidos. Isso é sinestesia. Figura de linguagem muito comum da época do simbolismo, que trabalhava muito a musicalidade e a sinestesia. Agora,
Figuras de harmonia ou sonoras. Essas caem menos, mas é bom ficar ligado. Aliteração. Figura que consiste na utilização de palavras que possuem o mesmo fonema consonantal, tá? Então aqui, ó, já em torno da tarde se entorna o ator do ar, o ar que arde. Então aqui isso é uma aliteração. Agora, a assonância, figura que consiste na utilização de palavras com o mesmo fonema vocálico. Ó, formas brancas, alvas, formas claras. Então, a aliteração tem uma repetição de consoantes. A assonância tem uma repetição aqui de vogais, ok? Paranomásia, nome feio do caramba, ó, ocorre quando se aproximam palavras de sons parecidos. Quem vê um fruto não vê um furto. Por que deram nome para isso, gente? Por quê? A gente já tem que estudar esse negócio na semântica, o tal dos parônimos, palavras com sons parecidos, com grafias parecidas, mas com significado e escrita diferente, de fato. Então aqui a gente tem a chamada paronomásia. São os famosos parônimos. São parecidos, mas não são iguais. Onomatopeia consiste no emprego de palavra ou expressão que sugerem um som natural de algo, ou seja, é a tentativa da escrita de representar o som das coisas, o som da fala, o som que acontece no nosso meio. Então aqui, ó, passava com um chap-chap das sandálias, aquele barulhinho, né? Aqui, ó, eu vou tentar fazer, eu tô de tênis, mas vou fazer, ó. Então, o chap-chap das sandálias. Mas o ping-pong, ó, ping-pong. Não é esse barulho, mas a gente tenta representar. Au-au do cachorro é au-au aqui no Brasil, mas lá em, sei lá, na França é outro, nos Estados Unidos é outro barulho. Então, quando a gente tenta representar algum som através da escrita, a gente tem aquilo que a gente chama de onomatopeia ou reduplicação. Agora, por que reduplicação? Porque muitas vezes é uma reduplicação, mas nem sempre é uma reduplicação. Nem sempre. Então tem que tomar cuidado. Ó. Vrum! É porque o cara bota vrum, vrum. Mas pode ser vrum. Isso é uma onomatopeia. Mas também pode ser chamado de reduplicação. Ping-pong, tic-tac e por aí vai. Agora vamos fazer aqui alguns exercícios, só para massificar. Primeiro exercício. A ciência encarou os pesadelos como algo negativo. A quais das figuras de estilo apresentadas a seguir? Vamos lá, de cara. A ciência encarou. Pensa comigo. Quem encara sou eu, você. A ciência não é um ser humano. Então eu estou atribuindo vida a um ser não humano. Eu aqui tenho aquilo que a gente chama de personificação ou prosopopeia. Depois, a ciência encarou os pesadelos como algo negativo. Então aqui eu tenho a chamada comparação. Olhando para as possibilidades, a gente tem um gabarito letra E. Então, ó, prosopopeia e comparação. Então, gabarito da primeira questão, letra E. Segunda questão. Segunda questão não saiu aqui no material, as paradinhas, mas eu posso botar, ó, A, B, C, D, E. Vou fazer o seguinte, vou melhorar isso agora. O dia hoje inteiro eu fiz isso e eu vou fazer isso agora de novo. Vamos lá, ó, vamos jogar lá embaixo que eu vou fazer isso agora, para no teu material ficar bonito que só, ó. Vamos lá, ó. A, B, C, D. Enquanto isso, você vai pensando no gabarito. E E. Pronto. Agora a gente joga para cá de novo, ó. Pá.
Comigo é assim, é na hora, é papum. Então acompanha aqui comigo, ó. Adoro Dom Casmurro. Não deixo de ler Machado. Qual a figura de linguagem predominante acima? Meu Deus do céu, só pode ser o quê? Metonímia. Pô, tu vai ler o Machado? Machado é um Machado de Assis. O Dom Casmurro é o quê? O livro. Então aqui eu tenho uma metonímia, gabarito, letra B de Botsuana, que fica na África, já falei para você. Então aqui, ó, só para fechar uma mensagem bacana. Aquele que não luta para ter o futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier. É verdade. Eu lembro de uma tirinha que eu li uma vez, aí falava assim, o cara vivia pensando assim, porra, eu quero ganhar na Mega Sena. Ele pedia todo dia pro santo, pô, por favor, fulano de tal, santo tal, quero ganhar na Mega Sena, quero ganhar na Mega Sena, quero ganhar na Mega Sena, quero ganhar na Mega Sena. Aí um dia o santo se aborreceu e falou, joga, desgramado, pelo amor de Deus. Então, então o cara queria ganhar na Mega Sena, mas nem não jogava. Então, como é que você vai querer uma coisa se você não faz por onde? Eu quero passar na prova de auditor da Receita Federal. Você estuda. Quero passar na prova da PRF. Você estuda? Essa é a pergunta. Olha lá, ó, passou na PRF. Também, estudava o tempo todo. Caraca, como se fosse um defeito, pelo amor de Deus, não pode ser assim. Então, se você já está aqui, você já é diferenciado, você já está estudando. Então, vamos continuar. Seu primeiro objetivo já foi vencido. Agora é o segundo. E o segundo não depende mais de mim, não depende mais de nenhum outro professor, nem do curso. Depende só de você. É a constância, é o hábito. Continua, não desista. Se você fizer o teu concurso e não passar, pense. Fiquei mais forte e continue. E cada vez você vai ficar mais forte. Se você desistir, aí você está dando mole, ok? Então, galera, avalie a aula aí, por favor, porque a gente faz sempre com muito carinho. Claro, tentando objetivar, tentando trabalhar de forma bem específica para que você possa entender. Claro, nem sempre a gente consegue atingir a gregos e troianos, mas esse é o objetivo. Espero ter, de fato, significado bastante aí para a aquisição do teu conhecimento. E ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Fica com Deus, tá? Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá aqui, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que deseja ser guarda municipal principalmente do município de São José, São Bernardo do Campo, né? São Bernardo do Campo, lá da região metropolitana de São Paulo. Eu sou o professor Lac, especialista em concurso público, concurseiro profissional também. Sempre estou sendo submetido a provas de concurso, que em 2022 eu tive a oportunidade de ser aprovado em 11 concursos públicos, é isso mesmo, e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Esse curso faz parte de um projeto da LAC Concursos, nós estamos comemorando aí 14 anos de fundação aqui da LAC Concursos e nós estamos fazendo um projeto social. Esse curso super atualizado, ponta a ponta do edital, um projeto social para dar acessibilidade para todos aqueles que querem estudar por apenas R$ 39,90. É isso mesmo, R$ 39,90. Nosso curso EAD, super completo, atualizado, você tem direito ao personal coach, que é o estudo em regime de meta, é o projeto social da LAC Concursos, né? Esse projeto social visa atender todos aqueles que desejam, almejam aí, ser servidor público, especificamente da Guarda Municipal. Guarda Municipal, nós começamos um projeto mais ou menos aí uns 40 dias atrás, né? De 40 dias atrás até a presente data, até daqui para frente, nós vamos atender todas as guardas municipais do Brasil, é isso mesmo. Nós vamos tornar um site super especializado aí em guardas municipais, então você está estudando num site específico para essa finalidade, tudo bem? Então vem comigo, eu vou explicar para vocês aí os principais pontos do edital e a nossa proposta pedagógica, né? Vamos lá, Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, lá de São Paulo, da Universidade de São Paulo. As inscrições são do dia 24/5 até o dia 23/6. Data da prova, né? Data da prova,
dia 27/8, então temos um tempo considerável. Papo sério com você, eu conheço esse edital de ponta a ponta, cara. Se você cumprir as metas de estudos, que é a nossa metodologia do Personal Coach, lá no dia 27/8 você terá plenas condições de ser aprovado nesse concurso, né? Então, projeto social aqui da LAC Concurso, né? Vamos embora, vou explicar para vocês. Olha aí, ó, edital publicado, eu sempre gosto de pegar esse cabeçalho do edital para mostrar para a galera. Edital número 1 de 2023, tá? Olha aí, né? Que coisa legal, né? Fundação Vestibular da Universidade Estadual Paulista, né? VUNESP, né? Estadual Paulista, Universidade do Estado de São Paulo, né? Então vamos embora, né? Vamos explicar para vocês. Vamos falar das vagas, né? Olha aí, professor, são 150 vagas. Beleza, né? 150 vagas. Esse aqui é um concurso da Guarda Municipal. Concurso da Guarda Municipal. Aliás, a Guarda Municipal, o Guarda Municipal, eu acredito que este ano ainda, de 2023, vai ser incluso no rol lá do caput do artigo 144 da Constituição e vai passar a ser o quê? Uma força de segurança pública. Tá? Uma força de segurança pública, beleza. Então, o que acontece? Com uma força de segurança pública, é característica de polícia, né? Policial, polícia, né? O que acontece? Nós temos um concurso com TAF, que é o teste de aptidão física, avaliação de investigação social, avaliação psicológica, curso de formação. Por que você está falando isso, professor? Porque é o seguinte, qual que é o seu objetivo? São 150 vagas de provimento imediato, mas preste atenção, esse concurso é de 2 anos mais 2. Tá? A sua meta, tá, é ficar entre, desculpa aqui, 810 na posição, 810. Por quê, professor? Quem ficar nessa posição de 810 vai ser chamado para o TAF, né? E aí, professor, cara, TAF, eu digo para você, TAF tem um alto índice de reprovação. Um alto índice de reprovação. Com certeza, no mínimo, aí, 25% dos candidatos serão eliminados no TAF, né? Ou seja, aumentando a sua possibilidade aí, tá? A sua possibilidade de ser chamado. Então, vem comigo. Vaga 150, mas você tem que ficar entre os 810 para você ir para o TAF, já vou explicar exatamente aí. Então, vamos lá. Guarda Civil feminino, né? Terceira classe. Como é que é a estrutura? Você entra na terceira classe, que é a classe inicial, vai para a segunda classe, primeira classe, depois você vai para a classe distinta, né? Você vai para a classe distinta. Depois da classe distinta, você vai para... Aí você tem o subinspetor, inspetor, subcomandante, comandante geral. Tá? 45 vagas, sendo 43 de ampla concorrência e 2 vagas para deficiência, né? Então, você tem aqui a remuneração, tá? 2.232, que é o vencimento básico, mais a gratificação de atividade de risco, que é 50%. 40 horas, né, você tem, eu vou falar sobre os requisitos aqui, e o masculino, 105 vagas. 105 mais 45, nós temos 150 vagas. 100 mais 5 aí para vagas de deficiente, né? Requisitos, vamos lá, Guarda Municipal. Isso aqui é meio padronizado no Brasil todo. Por quê, professor? Porque nós temos a Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais de 2014, que é uma lei federal. Então, para se inscrever, como requisitos do cargo entregar na data da convocação do curso de formação, então, na data da convocação do curso de formação. Tá? Ser brasileiro, nato naturalizado, bacana, né? Ter no mínimo 18 anos e no máximo 30 anos de idade no ato da inscrição no concurso. Tá? Ou seja, você tem que ter essa idade até que data? Até o dia 23. Tá? Então, até o dia 23/6, beleza? Até o dia 23/6, você tem que comprovar essa idade, a sua idade, né? Estatura mínima, descalço e descoberto, 1,70 m ser homem e 1,60 m ser mulher. Pegou pesado aí, hein? Pegou pesado aí, hein? Ensino médio completo, beleza? Tá? Se masculino, está em dia com as obrigações militares, ok, né? Está kit com justiça eleitoral, CPF regularizado, não possui antecedentes criminais, óbvio, né? Não pode ter, inclusive, uma investigação social. E, claro, possuir CNH, no mínimo, categoria B. Aí, ó. Foi bacana, né? Porque tem muitos estatutos que cobram AB, né? B, nós sabemos que é de veículo, e A é para quê? É para... aí você vai ter aí para motos, né? Motos, então esses aqui são os requisitos básicos, né? Tem mais requisito? Claro que tem. Olha aí, ó, não apresentar tatuagem que. Por quê?
já é o alinhamento para incluir a Guarda Municipal lá no artigo 144 da Constituição. Tá? O artigo 144 da Constituição, ó. Tá, ó. Divulgue símbolo, inscrição ofendendo valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Guarda Civil Municipal, demais órgãos de segurança, né? O cara coloca lá o artigo 144 da Constituição, né? Eu sei aí que nesse mundo do crime, né? Quem é tatuado de palhaço significa que já matou aí, né? Já teve aí um óbito aí, que já provocou um óbito de um polícia, né? Ó. Faça inclusão, ó, alusão à ideologia terrorista, extremismo contra instituições democráticas que pregue violência e criminalidade, discriminação, preconceito de raça, credo, sexo, origem, ideia de ato libidinoso e ideia de ato ofensivo, né? Beleza, né? Então, tatuagem tem esses requisitos aí, né? Isso aqui já facilitou bastante, cara. Eu estou muito tempo nessa vida de concurseiro profissional, muito tempo mesmo nessa vida de concurseiro, e antigamente concurso de polícia não permitia nenhuma tatuagem, né? Nenhuma tatuagem. E o que aconteceu? Os próprios membros da força começaram, né, a se questionar isso, começaram a se questionar, e eles queriam ter tatuagem, e colocaram essas regras. Olha aí, ó, ter aptidão física e mental, tá? Então vai ser o staff aí, né? Não ter sofrido demissão do serviço público, investigação social, e outros documentos que o município de São Bernardo do Campo julgar necessários, né? Então esses são os requisitos aí específicos. Chama atenção a idade, chama atenção a habilitação, você tem que ter. Você tem que apresentar a habilitação na inscrição do curso de formação. Como é que vai ser a avaliação, professor, né? Então, a avaliação aí, classe inicial, nós temos aqui, ó, primeira, tá? Primeira, prova objetiva. Segunda, o TAF. Terceira, avaliação psicológica, principalmente com foco para o porte de arma, né? E, finalmente, nós temos aí o curso de formação. O curso de formação, eu já adianto para você, vai ser de responsabilidade do município. Eu vou escrever certinho aqui, né? Vamos, né? Letrinha bonitinha, professor. Vamos lá, ó. Município, né? Aí, ó, município, né? Prova objetiva, que é o nosso foco, tá? Então, nós aqui da Lá Concurso, nesse projeto social, ó, nós vamos atender 100%, tá certo? Desses tópicos aqui, ponto a ponto do edital, e garanto, se você assistir essas videoaulas com bastante atenção, fazendo as anotações, seguindo as anotações, você tem todas as possibilidades de você ser bem-sucedido nesse concurso. Tá? Garanto isso para você. Tá? 100% aqui, é lá que vai atender. Nós temos língua portuguesa, tá? 10 questões, bacana. Matemática, 10 questões. Conhecimentos específicos, 20 questões, a parte de legislação. Aí o que acontece? Do 1 para o 2, a gente vai fazer a contagem aí, mais ou menos 810 candidatos irão para 2, que é a aptidão física. E aí? Qual que é a sua meta inicial? Cara, sua meta inicial, primeiro, não ser eliminado no concurso. Qual que é? Você ter 50% dos pontos, ó. Você conseguir a nota de corte, 50% dos pontos. Depois, professor, a sua segunda meta é colocar a cabeça aqui e fazer o TAF. Né? O TAF já elimina aí no mínimo 25%. Por exemplo, a Polícia do Mato Grosso, a Polícia Militar, eram 3.000 vagas, só fazer uma analogia para vocês aí. Daí esse foi um índice lascado, quase 50% das pessoas foram reprovadas. Né? Lembrando que o concurso é 2+2. O cara que passou no TAF vai ser chamado, todo mundo. Aí, TAF, depois avaliação psicológica. Essa avaliação psicológica eu acho mais rigorosa porque ele vai testar o porte de arma, ver se a pessoa tem condições psicológicas de ter uma porte de arma aí, né? Aqui vão ser eliminados, cara, no mínimo 5% a 10%, pode ter certeza. E, claro, o curso de formação, que aí já está lá na frente, né? O cara está lá na frente. Então, essa aqui é a estrutura de quê? Da prova, da avaliação aí. Isso aqui tem que ser, tá certo? Isso aqui tem que ser a sua, como é que eu falo aí, né? Isso aqui tem que ser a sua meta, né? Aqui tem que ser a sua meta aí, beleza? Vamos embora, né? Julgamento das provas, aqui a fórmula normal, né? Aí, ó, a fórmula normal aí, tá? Aqui que é o NA, número de acertos do candidato, beleza? Multiplicado por 100 dividido pelo TQ, que é o total de questões da prova, que no caso aqui são 40 questões, né? Ó, 40 questões aí, beleza, né? Olha só, será considerado habilitado para as próximas fases
do concurso, o candidato que obtiver na prova objetiva, no mínimo, nota igual a superior a 50, considerando a convocação estabelecida na tabela do item, né? 50, eu falei 50%, mas eu estou errado, tá? Eu falei errado. O que aqui acontece? NA, ó, total de acertos. Vamos compor se o cara fez tudo, né? São 40, né? Vezes 100, ó. Então dá 400 dividido por 40. Então tá 100 aqui, ó. O cara tem que acertar 50%, né? O cara tem que acertar aí 50%. 50% disso, tá? 50% disso são 50 pontos. 50 pontos o cara tem que acertar 20 questões, 20 de 40. Então tá certinho aí, é 50%. Então você tem que acertar 50% aí. Cara, esses 20 pontos aí você tira só em conhecimentos básicos nossos, conhecimentos específicos aqui da LAC, pode ter certeza disso, tá? Curso fantástico. Tá? Professor, de onde você tirou os 810? Está aqui, olha aí, ó. Você soma aqui, dá 760, que é o 230 se feminino, 530 de masculino, né? Lista especial, você tem a lista especial do, ó, as 15 primeiras candidatas mais bem habilitadas da prova objetiva e as 35 primeiros mais habilitados da prova objetiva. Então dá 40, né? Que 40, professor, dá 50, né? Aí, ó, 50. 50 mais 760 dá 810. Professor, por que a bendita lista especial, né? Cara, eu particularmente eu não entendi. A primeira vez que eu vejo em edital isso aqui, eu já sou bastante experiente em relação aí a concursos públicos, né? Isso que é bom da minha profissão, né? A gente acaba sempre aprendendo, né? As coisas evoluem aí, né? Por que isso é importante? Cara, papo reto, tá aqui, ó, 2 anos prorrogáveis uma única vez. Então, você passou no TAF, passou na avaliação, você passou na avaliação psicológica, na investigação social, cara, você tem condições aí dentro desse período aí, por que não o município fazer uma nova turma, né? Porque é de responsabilidade do município, né? Cronograma, está aqui o cronograma, nós temos o cronograma aqui, beleza? Ó, término das inscrições, no dia 3/7, ó, aplicação das provas objetivas 27/8, e essa banca, né? Essa banca, que é a banca VUNESP, eu digo para você que é uma banca bacana pra caramba, né? Ó, aplicação da prova de aptidão física em novembro, que ele dá tempo para os caras aí, né, cara? Dá tempo para os caras aí fazer um condicionamento físico bacana, né? Apesar que você olha aí, né, cara, é de 18 a 30 anos, só molecada, né? Mas é o seguinte, eu vejo, cara, eu vivo isso todos os dias, às vezes o cara tem condições, né? Mas às vezes ele executa errado, uma barra, tá? um exercício, aí ele é eliminado por besteira, tá? Então é melhor você procurar. O que vai cair? Língua portuguesa, bacana. Matemática, bacana, né? Ótimo aqui, matemática, né? Excelente, né? Olha aí. Conhecimentos específicos, ó, Constituição, artigo 5º, 6º, artigo 144. O Código Penal, beleza aí, né? Processo penal, prisão em flagrante, né? Aí a Guarda Municipal tem um foco patrimonial e preventivo, né? Está ampliando aí. Aí tem uma parte do Estatuto da Criança, não é todo, né? Mas eu acho que era bom disponibilizar o curso todo para o aluno aí, né? Aí o Estatuto do Idoso, Estatuto do Desarmamento, ok? Lei Maria da Penha, abuso de autoridade, Estatuto Geral das Guardas Municipais, inclusive eu sou professor da 13.022 e também sou professor da 9.513, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que é para você gabaritar, pode ter certeza disso. Bacana? Galera, então venha fazer parte desse projeto social aqui da LAC Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Espero vocês aqui. Clic-clac.